comando e um controle eficientes e uma excelente informação garantem a vitória numa batalha. O E-3 Sentry proporciona o aviso imediato e o controle aéreo. O J-Stars possuiu a mesma capacidade para o combate terrestre. Os seus sofisticados detectores de alvos inimigos coordenaram os combates, proporcionaram aos aviões da coalizão a superioridade aérea e terrestre e foram determinantes para a maior vitória militar destes tempos. Tudo sobre aviões de combate. Guerra eletrônica no céu. Ao longo da história, as guerras sempre favoreceram o aprimoramento bélico. O avanço tecnológico, como a introdução do arco inglês em Agincourt, conduziu à vitória. Mas, sem um excelente serviço de informação capaz de calcular o impacto sobre o alvo, a força militar seria ineficiente. O Duque de Wellington diria em certa ocasião que a arte da estratégia consiste em adivinhar o que está passando do outro lado da colina. Wellington utilizava observadores da cavalaria para obter informações. Porém, estes dados muitas vezes ou eram imprecisos ou chegavam tarde. A partir de então, as informações foram agilizadas. O avanço nos sensores e redes de comunicações permitiram que os estrategistas deste século soubessem com precisão o que ocorre do outro lado do mundo. A avançada tecnologia passou a ser algo integral nos aviões de combate do século XXI. Graças à revolução eletrônica, a aviação militar sofreu uma revolução. Sem os computadores e os sistemas informáticos, os aviões não poderiam realizar as suas missões. As principais missões consistiam em reconhecimento, efetuado com instrumentos sensíveis à detecção do inimigo, direção da batalha, obtendo-se uma rápida localização dos alvos e guiando as forças amigas por terra e por ar, guerra eletrônica, dificultando as comunicações inimigas e suprimindo suas defesas aéreas utilizando mísseis produzidos com tecnologia de ponta. Durante a Operação Tempestade do Deserto, a contribuição destes instrumentos foi tão importante quanto a dos caças e bombardeiros da coalizão. Os
comandantes de hoje contam com um banco de dados sobre suas forças e a dos seus inimigos. Os aviões de comando e controle permitem utilizar de maneira eficiente esta informação, além de dar suporte à estratégia de guerra. Estamos aqui para informar os comandos de terra sobre a detecção de aviões. Esta informação será imediatamente enviada à terra e as autoridades decidirão quanto à ação a ser tomada. Depois, seguiremos suas ordens, orientando os caças contra os aviões inimigos. Projetado pela Boeing no começo dos anos 70, o E-3 Sentry é o principal avião ocidental AWACS, ou seja, de sistema de controle e alerta aerotransportado. O E-3 é um 707 equipado com radar e sensores eletrônicos. Funciona como centro de comando, controle, comunicação e informação C-31. O E-3 atua próximo à zona de combate para alertar da presença de aviões e mísseis inimigos e guiar seus esquadrões. O núcleo do E-3 é o seu radar APY-2 de visão inferior, montado numa cúpula de 9 metros de diâmetro. Pode seguir até 600 alvos volantes simultaneamente. A informação do radar e das equipes de medidas de apoio eletrônico é processada pelos computadores da cabina principal e visualizado nas telas de comando dos especialistas de missões do E-3. Normalmente, são 16 especialistas entre controladores de armas, operadores de radar e de comunicações, além de 4 tripulantes. Depois de detectar os contatos inimigos, o E-3 tem de controlar de maneira eficiente o desenrolar da batalha aérea, dirigindo os interceptadores para que abatam os caças e mísseis de cruzeiro inimigos e guiando os aviões de combate para que evitem as defesas aéreas inimigas. As ordens são emitidas por um sistema de transmissão de dados ou comunicação por satélite. A informação sobre alvos também pode ser transmitida a outros E-3 e aos centros de controle na Terra. O Sentry assumiu em 1979 um papel operacional como parte das Forças de Defesa Aérea norte-americanas. Por sua capacidade de detecção e de controle, participou em todas as operações de combate norte-americanas em Granada, no Líbano, no Panamá e na Operação Tempestade do Deserto. A OTAN designou 18 E-3 para a Europa a fim de alertar possíveis ataques soviéticos. Os aviões têm sua base em Geilenkirchen, na Alemanha, e são operados por uma tripulação multinacional da OTAN. Devido ao seu alto custo, as exportações do E-3 foram limitadas a 3 forças aéreas: Arábia Saudita, França e Reino Unido. As versões E-3 europeias possuem turboventiladores CFM56 com mais potência, maior eficiência e tubos de reabastecimento. A França comprou 4 E-3F e suas bases estão em Avord. A RAF tem 7 E-3D, 6 dos quais estão em serviço em Waddington. Recentemente, os Sentry da RAF, da OTAN e dos Estados Unidos prestaram apoio às operações de paz na antiga Iugoslávia. Muito antes de ser considerado operacional, o avião J-Stars participou da Operação Tempestade do Deserto. Hoje, ele representa um importante avanço no controle da zona de guerra. Ele possui a mesma capacidade para avaliar e controlar a guerra terrestre que o E-3 para as batalhas aéreas. O E-8 também foi desenvolvido a partir de um Boeing 707.
O J-STARS, ou Sistema de Vigilância e Ataque a Alvos por Sistema de Radar, tem como radar o multimodo Norden. Como o E3, a informação do radar é computadorizada e visualizada em 17 consolas da cabina principal. O radar tem 2 modos de operação para detectar alvos móveis e estacionários. O E8 pode inspecionar 1 milhão de quilômetros quadrados de terreno numa missão de 8 horas. O Doppler possui 2 modos de busca, um para uma ampla zona e outro por setor para uma imagem mais localizada. Assim, o E8 pode detectar e controlar todos os alvos em movimento na Terra, como, por exemplo, os tanques e os transportes blindados. O radar é tão sensível que pode diferenciar os veículos de rodas dos tanques com esteiras. Para reconhecimento a longa distância, um modo de abertura sintética proporciona uma imagem de radar com alta resolução da superfície a uma distância de 250 quilômetros. Através do sistema de transmissão de dados, a informação recolhida é imediatamente enviada às estações terrestres móveis que possuem comandos similares aos que existem a bordo do avião. Durante a Operação Tempestade do Deserto, os 2 protótipos de E8 desempenharam um importante papel na localização dos mísseis Scud e na destruição do exército iraquiano em retirada pela estrada de Bassora. No caso de uma guerra nuclear, o controle das forças civis e militares dos Estados Unidos é efetuado a partir dos ultra-equipados comandos aerotransportados. O mais caro e o mais eficiente de todos é o Boeing E4. Desenvolvido a partir de um Boeing 747, este posto de comando aerotransportado para emergências nacionais é conhecido como o avião do juízo final. Sua cabina está equipada com sala de conferências, área de descanso e sala de comunicações. O E4 tem o equipamento de comunicações mais completo em um avião. Pode interromper programas de rádio e de televisão locais, emitindo sua programação à população local. A cabina está protegida do calor e das pulsações eletromagnéticas que uma explosão nuclear poderia ocasionar, impedindo, assim, a inutilização do equipamento eletrônico a bordo. A bordo e bem protegidos, o presidente e seus colaboradores podem comandar suas forças. O E4 está projetado para apresentar uma grande resistência. Reabastecido em voo, ele pode permanecer no ar por até 3 dias. Atualmente, 4 aviões E4 estão em serviço, sendo que um está sempre próximo ao presidente em suas viagens ao estrangeiro. O transporte Hércules serviu em diversas funções especializadas da Força Aérea Norte-Americana. O antecessor do E8 J-STARS é o SC-130E ABCCC, um centro de controle e comando aerotransportado. Este avião atua como posto de comando aerotransportado e permite que um comandante do exército controle as rápidas mudanças de um conflito em terra. Este avião transporta 16 técnicos em comunicações e todo o seu equipamento.
O SC-130E combateu pela primeira vez no Vietnã. Ao contrário do mais moderno J-Stars, o SC-130E não tem sensores próprios. Utiliza um equipamento de comunicação por rádio e por satélite para receber a informação dos grupos em terra. Esta informação é analisada a bordo do avião e as decisões são tomadas pelo comandante. A informação é também transmitida pelo SDIT, Sistema de Distribuição da Informação Tática, que permite ao SC-130E intercambiar informação com outros aviões equipados com o mesmo sistema. Apesar da chegada do J-Stars, a capacidade do ABCCC não foi inteiramente explorada. 2 destes aviões participaram da Operação Tempestade do Deserto em 1991, controlando quase a metade das missões de ataque realizadas durante a guerra. O recebimento de informação é o setor em que a tecnologia de ponta tem uma função essencial. A partir dos anos 60, o avião cisterna KC-135 foi modificado para realizar missões de reconhecimento estratégico. Devido à natureza das suas missões secretas, pouco se sabe sobre o equipamento que leva incorporado. Os RC-135 se destacam pelo uso de antenas receptoras que recebem informação eletrônica. Isso inclui desde sinais eletromagnéticos de rádio, comunicações e emissões de radar, até fotografias óticas das provas de mísseis balísticos soviéticos. A compilação de dados táticos sobre o campo de batalha, utilizados imediatamente pelos comandantes, é tão importante quanto o reconhecimento estratégico. O típico avião de reconhecimento tático era o McDonnell Douglas RF-4C Phantom, utilizado pela Força Aérea Norte-Americana no Vietnã e na Operação Tempestade do Deserto. Estes aviões estão equipados com câmeras óticas, scanners infravermelhos e outros detectores. Porém, a informação conseguida no espaço aéreo sofre cada vez mais a ameaça dos sistemas de defesa aérea, sendo necessário uma maior utilização das UAV. Estes aviões foram testados com sucesso em combates no Líbano e na Operação Tempestade do Deserto. Pequenos, baratos e mais fáceis de operar que os aviões, os UAV podem realizar quase todas as missões de reconhecimento. Graças ao seu pequeno tamanho, o UAV é difícil de ser detectado, além de ser bastante eficiente nas operações realizadas fora do campo de batalha, como, por exemplo, a aplicação da lei ou a vigilância no tráfico de drogas. Sua carga consiste em pequenas câmeras óticas ou infravermelhas. Mais uma vez, o avanço da tecnologia desempenhou um papel importante. Este helicóptero é controlado em terra por um único operador. As imagens da câmera de vigilância são computadorizadas e mostradas num capacete de realidade virtual. Por outro lado, devido ao seu tamanho, seu raio de ação, velocidade e carga útil são limitados. Mas ao contrário dos aviões de reconhecimento, os UAV não colocam em perigo a vida de nenhum aviador. A Força Aérea Norte-Americana está investindo cada vez mais dinheiro nos UAV, como o Dark Star, um aparelho com 4 toneladas de peso que pode voar a grande altitude.
Durante uma campanha aérea, os sistemas de radar e de comunicações são o principal alvo a ser atacado, visto que são o maior recurso para a detecção das forças de defesa aérea. Se for destruído, o avião será incapaz de detectar a chegada de forças inimigas. Se as comunicações forem interrompidas, os líderes militares não poderão enviar ordens às suas forças nem transmitir informações sobre a posição das tropas inimigas. A principal missão dos aviões de guerra eletrônica é localizar e interromper as comunicações inimigas. O Rivet Rider é outra versão do versátil Hércules. Sua principal missão é a guerra psicológica. Com seu equipamento em forma de 4 antenas na cauda, esse avião intercepta e interfere as transmissões de rádio e de televisão. As defesas aéreas inimigas constituem a maior ameaça para as operações aéreas. Danificada pelos combates no Vietnã, a Força Aérea Norte-Americana desenvolveu um tipo de avião especial conhecido como Wide Weasel para destruir os radares e centros de mísseis superfície-ar do inimigo. Até recentemente, o principal avião de destruição de defesas da Força Aérea Norte-Americana era o F-4G Phantom, que operava na Europa com os F-16 e que formava uma equipe de caça e destruição. O Phantom usava seu equipamento de guerra eletrônica para localizar e interferir nos radares inimigos, além de facilitar sua destruição com os mísseis HARP lançados pelos F-16. Conhecido como Spark-Vark, o EF-111A Raven é o avião de interferência tática e destruição de defesas da Força Aérea Norte-Americana. O centro do seu equipamento é o sistema de interferência tática, o TJS, o ALQ-99E, similar ao que está incorporado ao Prowler da Marinha Norte-Americana. Os sistemas de interferência situam-se numa canoa ventral, enquanto que as antenas receptoras estão localizadas na aleta. Ainda que o sistema seja similar ao do Prowler para 4 tripulantes, a equipagem do Biplace Raven é muito mais eficiente. Sua maior automatização permite que um único oficial de guerra eletrônica possa operar todo o sistema de interferência. O Raven, que é uma conversão do avião de ataque de geometria variável, o F-111A, tem 3 missões principais. Interferência a longa distância desde o espaço aéreo seguro. Interferência de apoio quando escolta os grupos de ataque no espaço aéreo inimigo. E neutralização dos radares de defesa aérea do campo de batalha nas missões de apoio aéreo às tropas. O EF-111A é mais rápido e possui maior raio de ação que o Prowler. O Raven combateu pela primeira vez durante a Operação Tempestade do Deserto. Sua principal missão foi eliminar as defesas aéreas iraquianas. Apesar do sucesso que obteve em combate, os recentes cortes nos gastos com a defesa norte-americana forçaram sua retirada. O último destes aviões estará inativo em 1998. Atualmente, a USAF está concentrando todos os seus esforços de eliminação de defesas e interferência no Grumman EA-6B Prowler, que desde 1971 tem realizado este tipo de missões para a Marinha Norte-Americana. O Prowler foi projetado partindo do Intruder, um biplace de ataque embarcado. As modificações incluem um TJS ALQ-99 e a ampliação do cockpit dos tripulantes adicionais. 3 dos 4 tripulantes são oficiais de contramedidas eletrônicas, conhecidos como Bears, e que operam um sofisticado sistema de interferência.
As antenas receptoras do Prowler, alojadas num radome conhecido por Football, captam as emissões de radar inimigas que são gravadas, computadorizadas e identificadas quando comparadas com um arquivo de sinais de radar. O TJS tem vários modos de interferência: totalmente automático, semiautomático e manual. Quando os radares inimigos são identificados, suas emissões são interferidas por um assombroso transmissor de ruído colocado sob as asas do Prowler. Dependendo da missão e do tipo de ameaça prevista, o Prowler pode transportar até 5 destes transmissores. Normalmente, cada super porta-aviões da Marinha pode deslocar um esquadrão de 4 Prowler. Sua principal missão é eliminar os diversos tipos de radar dos navios inimigos, como o de navegação, o de busca na superfície, busca aérea e controle do fogo dos sistemas de armamento. Voando na frente dos porta-aviões, o Prowler pode ser utilizado como sistema de alerta imediata aerotransportada. Seus sistemas passivos podem captar as emissões de radar de um barco inimigo muito tempo antes que este possa detectar o porta-aviões. A partir da metade dos anos 70, a Marinha norte-americana atualiza os seus Prowler e introduz algumas mudanças no software, nos sistemas de visualização, de segurança e de manutenção. O equipamento para as missões também foi aperfeiçoado, proporcionando ao Prowler uma melhor identificação dos emissores inimigos e aumentando de 4 para 8 suas bandas de frequência. Agora, os interceptores podem gerar sinais em 7 bandas e não apenas em uma, além de interferir em 2 bandas separadamente. Com a mudança mais importante, introduzida em 1980, o Prowler pode disparar mísseis anti-radar HARP. Isto significa que, numa única missão, o Prowler pode interferir e destruir radares inimigos e mísseis superfície-ar. Recentemente, os melhores aviadores da Força Aérea completaram seu treinamento com os Prowler, cuja base será a ilha de Whidbey, no estado de Washington. Quando o Raven for retirado de serviço, o EA-6 será o único avião de combate de interferência tática dos Estados Unidos. Uma versão do biplace do F-16 realiza funções de Wide Weasel para a Força Aérea Israelita. No seu interior, foi projetado um sistema específico de interferência, o ELISRA. Atualmente, os F-16, equipados com um sistema de detecção de alvos e de mísseis HARP, são o principal avião de destruição de defesas da Força Aérea norte-americana. O avião da Luftwaffe, para combate eletrônico e reconhecimento, é o Tornado SR, que combina as missões de reconhecimento com a de destruição de defesas. Ele é equipado com 2 sensores de infravermelhos, um FLIR e um scanner em linha. Sua principal arma é o HARP, o míssil anti-radar de grande velocidade com velocidade máxima Mach 4. O SR tem um sistema de localização de emissores para detectar os radares inimigos na superfície. Os sinais, depois de comparados com um arquivo de bordo pré-programado, são classificados. O HARM utiliza um caçador passivo de radares para atacar. Alguns modos pré-programados lhe permitem atacar ainda que o radar seja desativado.
tripulação pode optar entre atacar um alvo ou transmitir a informação através do sistema Odin. A capacidade do SR foi demonstrada quando entrou em combate na antiga Iugoslávia em 1996. Muitos dos aviões especializados que foram descritos tiveram importantes papéis durante a Operação Tempestade do Deserto. A eficiência da tecnologia avançada nunca foi tão evidente como na campanha aérea para destruir as forças militares iraquianas. Os E-3 Sentry coordenaram toda a atividade aérea da coalizão, do abastecimento até as rotas dos grupos de ataque. Sua principal missão era a de avisar os caças da coalizão sobre a atividade aérea iraquiana e guiá-los para sua intercepção. Foram mais de 40 vitórias ar-ar e a maioria delas não seria alcançada sem o apoio direto dos E-3. 25 Raven, procedentes de Idaho, nos Estados Unidos, e de Upper Hayford, na Inglaterra, operavam das bases de Taif, na Arábia Saudita, e de Incirlik, na Turquia. A capacidade do Raven o converteu num dos aviões mais importantes da coalizão na luta contra uma das defesas aéreas mais fortes do mundo. O Raven foi particularmente útil como escolta para os grupos de ataque. Sua grande velocidade e seu raio de ação a baixa altitude lhe permitiram penetrar profundamente no espaço aéreo iraquiano. Os Prowler, embarcados nos 6 porta-aviões da Marinha Norte-Americana e os de um esquadrão do Corpo de Fuzileiros em Bahrein, formaram outra parte da força de destruição aérea da coalizão e proporcionaram uma cortina de interferência conhecida como neve branca por dispositivos instalados sob as asas. Depois disso, os radares iraquianos que ainda eram operacionais foram liquidados pelos HAR. Os HAR esperavam captar sinais de um radar para em seguida atacá-los. Por esta razão, os HAR eram frequentemente disparados pouco antes que um grupo de ataque entrasse na zona do alvo. Sem dúvida alguma, com sua eficiência, os HAR evitaram que os iraquianos utilizassem seus radares. O Phantom Wide Whistle também transportava mísseis HAR. Seu sistema de alerta e detecção de radar lhe permitia enfocar a ameaça dos radares inimigos e destruí-los. Com características diferentes das missões de destruição de defesas e do processamento de informação, os aviões e sistemas aerotransportados utilizados na luta contra o tráfico de drogas também recebem aplicações da tecnologia mais avançada. Um dos instrumentos mais recentes usados na interdição dos aviões de tráfico de drogas é uma versão AWACS do avião patrulha P-3 Orion, operado pelo Serviço de Alfândegas dos Estados Unidos. O Orion foi escolhido por diversos motivos. O exército possuía muitos exemplares disponíveis, tornando sua compra mais barata. Sua cabina, mais espaçosa, pode alojar todo o material necessário para as comunicações. Um outro motivo é que o Orion tem um grande rendimento a longa distância, entre 13 e 14 horas. Inicialmente, esta versão AWACS foi projetada para usos militares, mas até agora o seu único cliente foi o Serviço de Alfândegas. Com bases nas estações deste serviço, ao sul dos Estados Unidos, suas principais zonas de operação são o Golfo do México e o Caribe.
Operam conjuntamente com dirigíveis equipados com radar aerostato e formam outro elo na rede de aviso aerotransportado. O núcleo do Orion é o seu radar de busca. A unidade APS-125 é idêntica à transportada pelos primeiros Hawkeye da nave. Mais tarde, foram comprados 3 outros aviões equipados com material mais completo e que incluía o radar PAS-138, mais eficiente, e que posteriormente foi incorporado ao primeiro avião. No interior, existem 2 telas full color, sensíveis ao tato e onde se pode visualizar a informação do radar e sistema IFF, ou seja, identificação amiga ou inimiga. Como o Hawkeye e o Sentry, o Orion é utilizado para detectar contatos aéreos suspeitos e para atuar como plataforma C-31. Quando o P-3 voa a 8.000 metros de altitude, o radar tem um alcance de 450 quilômetros. Num único voo, pode cobrir 12 milhões de quilômetros cúbicos do espaço aéreo e detectar até 2.000 alvos. O serviço de alfândegas tem outros 3 P-3 rápidos, equipados com radares de caças F-15 e câmeras FLIR. Ambas versões operam em equipes de caça e destruição. Os rápidos usam seu equipamento especial para interceptar e realizar uma inspeção detalhada. Estas imagens mostram a intercepção real de um avião que trafica drogas. As 2 versões do P-3 provocaram um grande impacto na organização do narcotráfico. Nos 3 primeiros anos dessas operações, apreenderam 13 toneladas de maconha e 36 de cocaína, sendo efetuadas 16 detenções. Os recentes conflitos demonstraram que a tecnologia avançada tem um papel decisivo para determinar uma guerra e seu resultado. Sem os sofisticados equipamentos, as missões básicas como o comando e o controle, o reconhecimento, a guerra eletrônica e a eliminação de defesas seriam muito mais difíceis de serem realizados. Manter o domínio tecnológico sobre poderosos inimigos tem um preço bastante alto. No entanto, cada vez mais, as potências militares que podem arcar por este preço utilizam armas e equipamentos com tecnologia de ponta para superar o desafio de uma guerra do século XXI. Atenção.
O equipamento para as missões também foi aperfeiçoado, proporcionando ao Prowler uma melhor identificação dos emissores inimigos e aumentando de 4 para 8 suas bandas de frequência. Agora, os interceptores podem gerar sinais em 7 bandas e não apenas em uma, além de interferir em 2 bandas separadamente. Com a mudança mais importante, introduzida em 1980, o Prowler pode disparar mísseis anti-radar HARP. Isto significa que, numa única missão, o Prowler pode interferir e destruir radares inimigos e mísseis superfície-ar. Recentemente, os melhores aviadores da Força Aérea completaram seu treinamento com os Prowler, cuja base será a ilha de Whidbey, no estado de Washington. Quando o Raven for retirado de serviço, o EA-6 será o único avião de combate de interferência tática dos Estados Unidos. Uma versão do biplace do F-16 realiza funções de Wide Weasel para a Força Aérea Israelita. No seu interior, foi projetado um sistema específico de interferência, o Elisra. Atualmente, os F-16, equipados com um sistema de detecção de alvos e de mísseis HARP, são o principal avião de destruição de defesas da Força Aérea Norte-Americana. O avião da Luftwaffe para combate eletrônico e reconhecimento é o Tornado SR, que combina as missões de reconhecimento com a de destruição de defesas. Ele é equipado com 2 sensores de infravermelhos, um FLIR e um scanner em linha. Sua principal arma é o HARP, o míssil anti-radar de grande velocidade com velocidade máxima Mach 4. O SR tem um sistema de localização de emissores para detectar os radares inimigos na superfície. Os sinais, depois de comparados com um arquivo de bordo pré-programado, são classificados. O HARM utiliza um caçador passivo de radares para atacar. Alguns modos pré-programados lhe permitem atacar ainda que o radar seja desativado. A tripulação pode optar entre atacar um alvo ou transmitir a informação através do sistema ODIN. A capacidade do SR foi demonstrada quando entrou em combate na antiga Iugoslávia em 1996. Muitos dos aviões especializados que foram descritos tiveram importantes papéis durante a Operação Tempestade do Deserto. A eficiência da tecnologia avançada nunca foi tão evidente como na campanha aérea para destruir as forças militares iraquianas. Os E-3 Sentry coordenaram toda a atividade aérea da coalizão, do abastecimento até as rotas dos grupos de ataque. Sua principal missão era a de avisar os caças da coalizão sobre a atividade aérea iraquiana e guiá-los para sua intercepção. Foram mais de 40 vitórias ar-ar e a maioria delas não seria alcançada sem o apoio direto dos E-3. 25 Raven, procedentes de Idaho, nos Estados Unidos, e de Upper Hayford, na Inglaterra, operavam das bases de Taif, na Arábia Saudita, e de Incirlik, na Turquia. A capacidade do Raven o converteu num dos aviões mais importantes da coalizão na luta contra uma das defesas aéreas mais fortes do mundo. O Raven foi particularmente útil como escolta para os grupos de ataque. Sua grande velocidade e seu raio de ação a baixa altitude lhe permitiram penetrar profundamente no espaço aéreo iraquiano.
Os Prowler, embarcados nos 6 porta-aviões da Marinha Norte-Americana e os de um esquadrão do Corpo de Fuzileiros em Bahrein, formaram outra parte da Força de Destruição Aérea da coalizão e proporcionaram uma cortina de interferência conhecida como neve branca por dispositivos instalados sob as asas. Depois disso, os radares iraquianos que ainda eram operacionais foram liquidados pelos HARM. Os HARM esperavam captar sinais de um radar para em seguida atacá-los. Por esta razão, os HARM eram frequentemente disparados pouco antes que um grupo de ataque entrasse na zona do alvo. Sem dúvida alguma, com sua eficiência, os HARM evitaram que os iraquianos utilizassem seus radares. O Phantom Wide Weasel também transportava mísseis HARM. Seu sistema de alerta e detecção de radar lhe permitia enfocar a ameaça dos radares inimigos e destruí-los. Com características diferentes das missões de destruição de defesas e do processamento de informação, os aviões e sistemas aerotransportados utilizados na luta contra o tráfico de drogas também recebem aplicações da tecnologia mais avançada. Um dos instrumentos mais recentes usados na interdição dos aviões de tráfico de drogas é uma versão AWACS do avião patrulha P-3 Orion, operado pelo Serviço de Alfândegas dos Estados Unidos. O Orion foi escolhido por diversos motivos. O exército possuía muitos exemplares disponíveis, tornando sua compra mais barata. Sua cabina, mais espaçosa, pode alojar todo o material necessário para as comunicações. Um outro motivo é que o Orion tem um grande rendimento a longa distância, entre 13 e 14 horas. Inicialmente, esta versão AWACS foi projetada para usos militares, mas até agora o seu único cliente foi o Serviço de Alfândegas. Com bases nas estações deste serviço, ao sul dos Estados Unidos, suas principais zonas de operação são o Golfo do México e o Caribe. Operam conjuntamente com dirigíveis equipados com radar aerostato e formam um outro elo na rede de aviso aerotransportado. O núcleo do Orion é o seu radar de busca. A unidade APS-125 é idêntica à transportada pelos primeiros Hawkeye da nave. Mais tarde, foram comprados 3 outros aviões equipados com material mais completo e que incluía o radar PAS-138, mais eficiente, e que posteriormente foi incorporado ao primeiro avião. No interior, existem 2 telas full color, sensíveis ao tato e onde se pode visualizar a informação do radar e sistema IFF, ou seja, identificação amiga ou inimiga. Como o Hawkeye e o Sentry, o Orion é utilizado para detectar contatos aéreos suspeitos e para atuar como plataforma C-31. Quando o P-3 voa a 8.000 metros de altitude, o radar tem um alcance de 450 quilômetros. Num único voo, pode cobrir 12 milhões de quilômetros cúbicos do espaço aéreo e detectar até 2.000 alvos.
serviço de alfândegas tem outros 3 P-3 rápidos, equipados com radares de caças F-15 e câmeras FLIR. Ambas versões operam em equipes de caça e destruição. Os rápidos usam seu equipamento especial para interceptar e realizar uma inspeção detalhada. Estas imagens mostram a intercepção real de um avião que trafica drogas. As duas versões do P-3 provocaram um grande impacto na organização do narcotráfico. Nos 3 primeiros anos dessas operações, apreenderam 13 toneladas de maconha e 36 de cocaína, sendo efetuadas 16 detenções. Os recentes conflitos demonstraram que a tecnologia avançada tem um papel decisivo para determinar uma guerra e seu resultado. Sem os sofisticados equipamentos, as missões básicas como o comando e o controle, o reconhecimento, a guerra eletrônica e a eliminação de defesas seriam muito mais difíceis de serem realizados. Manter o domínio tecnológico sobre poderosos inimigos tem um preço bastante alto. No entanto, cada vez mais, as potências militares que podem arcar por este preço utilizam armas e equipamentos com tecnologia de ponta para superar o desafio de uma guerra do século XXI.